Olá, boa noite. Mais precisamente 8h10, 8h11. Vamos dar início à nossa reunião do Grupo de Estudos em Neurociência do Movimento, GNEUMO, reunião número 2, definição de habilidades e componentes das habilidades. Boa noite, espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora doutora Cíntia Bedeschi. Vamos iniciar a reunião e eu vou passar a palavra para o professor Paulo se apresentar de novo. Tá mudo, tá mudo. Você precisa tirar o seu mudo aí. Boa noite, Isoneide. Boa noite, Lucas. É Lucas, né? Estou vendo a camisa do Flamengo aqui. Boa noite para todo mundo. Boa noite para quem está aqui mais uma vez. É uma honra, é um prazer para nós dois aqui, nós professores, termos vocês aqui acompanhando nosso trabalho e com o intuito de aprender mais e fazer com que a gente aprenda também com vocês, com as dúvidas. Então, eu espero que, passada já o nervosismo da primeira aula, né, o frio na barriga, no intuito de fazer pergunta, então faça perguntas para a gente poder aprender com vocês também. Boa noite, João Vitor. Seja bem-vindo, tá? Muito bem, vamos lá. Oi, João Vitor, tudo bem? Que saudade, hein? Que ótimo encontrar meus ex-alunos aqui. Estou muito feliz que vocês estão por aqui. Boa noite, Pessoal, professora Cíntia, professor Paulo. É um prazer aí estar assistindo a aula de vocês. prazer é nosso. Vamos Nada, prazer começar é aqui. nosso. Hoje temos muita coisa legal. E como você é do esporte, o pessoal do esporte aí vai gostar bastante hoje. Show de bola. Vamos lá, pessoal? Então, o que que nós vamos ver hoje? Aproveito para lembrar, o Geneumo, ele é um grupo de estudos aberto ao público e ele é um grupo de estudos que faz parte também como atividade complementar de todos os nossos cursos de extensão, tá? Então, os alunos do curso de extensão têm essas reuniões como atividade complementar e a gente abre ao final de cada reunião um espacinho para quem estiver aqui, quem quiser tirar dúvidas dos cursos de extensão diretamente com a gente, ao vivo, a cores e em rede mundial, tá? Vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês, gente. Pessoal, só me dá um alô se vocês estão vendo o slide. Tudo bem aí, Paulo? Dá para Ah, ver? tá Tudo tudo ok? bem, dá para ver claramente. Então vamos lá. Revisão. Revisão da aula passada que a gente teve, que a gente falou, já começamos, né? Nós já começamos o grupo? Não. Revisão do que é o grupo. Só para lembrar todo mundo que quem está aqui agora no momento já acompanhou a aula e tem gente que está em transmissão do YouTube, tem gente que vai acompanhar depois. Então, ele é um grupo de estudo em neurociência do movimento. A transmissão dele se dá pela plataforma Zoom, com transmissão ao vivo pelo YouTube. Ele é aberto ao público em geral, com foco em profissionais da saúde, porque a gente entra em questões teóricas, né, gente? A participação é gratuita e só para lembrar as regras, a gente tem certificado para quem participar ao vivo pelo Zoom, tá? Então, só para lembrar as regras, a cada 5 encontros, a gente fornece um certificado de participação. Vocês precisam preencher um formulário, colocar para nós quais são os dias que vocês participaram. A nossa equipe vai checar esses dias, que as reuniões estão gravadas, tá? E aí a gente vai emitir, a gente não, né? O Instituto Fisioterapia Liberta vai emitir o certificado para vocês, tá bom? Deixa eu só fazer uma coisa que eu não fiz ainda, gente, um minutinho só. Espera aí. Vamos colocar aqui para a gente registrar as aulas. Deixa eu ver se tem algum recado aqui. Boa noite, Lucas, tudo bem?
Você ficou feliz aí com o Flamengo, hein? Vamos lá. Voltando para cá, um minutinho só. Eu já comentei. Lembrando a obra de referência, então é o livro Aprendizagem e Performance Motora. Essa obra, ela baseia, né, algumas das nossas reuniões. A gente está nesse momento de estudar essa obra, então a gente vai aos pouquinhos. Eu falo a página para vocês, até a página, hein? Em vez de eu falar vai no capítulo, a gente está falando a página para vocês estudarem, que já estão dentro, né, contemplam todos esses conceitos que nós estamos falando. É uma obra referência, mas não é o estudo do livro, não. É um grupo de estudo, tá? Aproveito até para dizer o seguinte: ele tem uma tendência a questões mais relacionadas a controle motor, mais a performance física. Eles retiraram da interpretação, os autores mesmo falam, as questões de neurociência cognitiva, que não é o foco, para eles aprendizagem e performance motora propriamente dita, né? Mas, como uma neurocientista cognitiva, cá estou eu para fazer todos os links, as aplicabilidades práticas e enriquecer ainda mais o estudo dessa obra. E vamos lá, gente. Vamos falar de habilidade. O que que é habilidade? Deixa eu só colocar aqui, deixa eu ver se eu estou aparecendo aqui para vocês. Sim. Reparem nesse vídeo. Olha o gesto motor de ambos. O que que é habilidade motora? Vamos começar a pensar, vamos entrar nesse universo, né? Você fala, habilidade é fazer um movimento. Não é, nós falamos isso na aula passada. O que que faz o movimento ser caracterizado como uma habilidade motora, entendem? Porque não é só movimento. Nós falamos na aula passada, isso envolve ações motoras, as ações motoras envolvem comportamentos motores. E esses comportamentos motores, eles são direcionados a um objetivo. Você tem uma meta, um objetivo seu, que nem sempre você tem consciência disso. Revisão da aula passada, né? E aí, ó, vejam, então ele tem que ter todas essas estratégias, ele tem que driblar o cara que tá com a bola, né? Qual é a meta? Bola na cesta, no caso aí, né? Então, o que que faz dele ser um jogador habilidoso? Quais são as características de uma habilidade motora? O que define a habilidade motora e quais são os componentes das habilidades motoras? É isso que nós vamos ver hoje. E aí, vou passar adiante, vão pensando nisso, eu vou colocar para vocês o que faz o jogador ser habilidoso. Se alguém não conhece esses jogadores, eu vou pedir para vocês fazerem a gentileza de anotarem o nome deles e vocês irem procurar sobre eles no Google depois da aula, tá? Ou amanhã. Coloquei 2 jogadores de basquete da NBA muitíssimo habilidosos. E para quem entende de esporte aqui, vamos falar um pouco da fisioesportiva, depois o professor Paulo vai complementar, mas o jogador habilidoso, que a gente chama de fora da curva, esses dois são assim. As estratégias motoras deles, o tempo de reação, a habilidade que ele tem, a flexibilidade de mudar a estratégia, tudo isso faz parte de funções cognitivas que controlam o movimento. E isso é o grande diferencial, além da performance física, para que o jogador seja extremamente habilidoso. Tá? Então, eu pus para vocês o meu jogador preferido, que é o Luka Doncic, do Lakers. Ele era de outro time, mas ele foi trocado agora em 2025. Você que está vendo depois dessa aula e você gosta de basquete, você deve ter ficado surpreso. E o jogador preferido, um dos do meu filho, que torce por Orlando Magic, que é o Paulo Banqueiro, que também é um cara fora da curva, habilidoso, extremamente competente no que eles fazem, que é jogar basquete. Anotaram? Vão olhar depois lá sobre eles, tá? Mas o que faz o jogador ser habilidoso? E antes de eu passar para frente, eu vou passar a palavra para o professor de fisioterapia esportiva aqui.
Então vamos lá. Só para complementar aqui porque a doutora Cíntia citou o Luka Doncic. Ontem a gente estava até assistindo uma partida do Lakers e o jogo foi decidido na última sexta, no último no 0,1, né, sei lá, milésimo segundo ali do jogo. Então, isso envolveu, foi envolvida aí duas habilidades, né? A do Doncic, que foi dar o passe em direção à cesta. O jogador do Lakers tentou fazer essa cesta, errou. E habilidosamente, né, o LeBron James subiu rapidamente e deu um toquezinho antes do tempo acabar. Então ele conseguiu virar o jogo, né? O Lakers ganhou por um ponto, por justamente esse mesmo sendo o final do jogo, ele estava em estado de atenção total, né? Jogou uma partida bem abaixo da capacidade dele, e mesmo assim ele teve essa capacidade de ser decisivo, né? De ser decisivo durante o jogo, né? Em média ele faz de 20 a 25 pontos por jogo. Ontem ele fez só 11, mas mesmo assim ele foi capaz de levar o time à vitória no último lance ali, dando um toquezinho na bola em direção à cesta. Então são esses jogadores habilidosos que fazem a diferença e que eles acabam, né, durante o jogo, encontrando meios, né, de suportar a partida, né, ora se poupando, tentando uma jogada com menor risco, ora sabendo a hora certa de arriscar, e aí eles conseguem, né, ter esse trabalho dele facilitado e conseguir ter energia, ter disposição para poder chegar até o final do jogo, né, tanto envolvendo parte muscular, né, a capacidade cardiorrespiratória dele durante o jogo também. Então, isso é bem importante a gente salientar que os jogadores habilidosos têm essa capacidade de percepção de jogo, de reconhecer o seu próprio corpo durante o jogo, quando o Grêmio está bem, quando tem que poupar, né, se poupar durante a partida, quando ele tem que se atirar mais. Então, por isso que eles se tornam jogadores decisivos, como foi a jogada deles dois ontem à noite no jogo do Lakers, que foi decidido no último toque à sexta, não foi nem arremesso. É, foi no toque, não foi arremesso, né? Então, por que que eles fazem a diferença e outros não fazem? Entendem? Isso tem a ver com a questão de habilidade. Um é mais habilidoso que o outro, mas isso varia. Então, primeira coisa, eu vou passar adiante. Essas questões variam, nós vamos falar. Mas, primeiro, essas definições de habilidades, elas são amplamente representadas, elas são muito diversas. Porque é o seguinte, as habilidades são diversas. Não existe só algumas habilidades que a gente consegue fazer no corpo humano, né? Tem N milhares de habilidades descritas, motoras, habilidades cognitivas, existe habilidade emocional, habilidade psicológica, habilidade mental, mas no caso aqui nós estamos falando de habilidade motora, tá? Mas olha isso, principais características de uma habilidade. O que que é uma habilidade? É a capacidade de você atingir um resultado final. Pausa. Então, a gente tem que ter um resultado final. Tem que ter um objetivo, tá? Já vou falar. Então, resultado final com o máximo de certeza. Deixa eu tirar para mim aqui, que não tô conseguindo meus slides. Espera aí. Pronto. Com o máximo de certeza, um mínimo dispêndio de energia ou o mínimo dispêndio de tempo e de energia. Então, vejam, olha o que classifica uma habilidade. A gente tem que ter um resultado final, então existe uma meta. E aí eu vou entrar para vocês com dois tipos de conceito. Um conceito que varia mais para a parte de educação física, de performance motora, que é o conceito de meta ambiental desejada. Você tem uma meta ambiental desejada, isso está no livro, inclusive. Então, para quem quiser adquirir o livro, né, ou já está lendo o livro com a gente, nesse estudo, eles falam isso, então você tem uma meta ambiental desejada. Agora, a neurociência cognitiva fala assim: é direcionado a um objetivo, é um comportamento direcionado a um objetivo. Então, você tem uma meta final, ok, com o máximo de certeza possível, e isso é relativo, porque você vai me falar, como é que eu vou ter o máximo de certeza? A certeza ela é relativa, o que é muito certo para mim pode não ser para você. Ah, Cintia, mas por que você está falando essa definição? Porque ela é a definição que está no livro. A gente está estudando a obra e é uma definição.
classificada pelos autores como a mais adequada, e que é de 1952, tá? Vou ligar minha câmera aqui, 1952. Então, veja, então a gente tem essa questão do resultado final e do máximo de certeza, quer dizer, vamos fazer uma parafrasear. É você garantir a máxima probabilidade de você acertar. É isso. O cara habilidoso, a hora que ele vai arremessar na cesta, no caso do basquete, é a máxima probabilidade de acertar a cesta. É a máxima probabilidade de fazer um gol na hora que ele vai chutar um pênalti. Então, isso que quer dizer máximo de certeza? É o máximo do desempenho esperado. Coloca aí para você, se você está anotando. Isso não está no livro. Isso é, professora Cíntia, o máximo do resultado esperado. É isso, tá? Depois, o mínimo dispêndio de energia. Então, nem sempre, mas na grande parte das vezes, os nossos comportamentos motores, eles são direcionados a gente gastar o mínimo de energia. Por quê? Porque isso poupa gasto do sistema nervoso, gasto energético, substratos neurais, substratos celulares, metabolismo. Então, a gente tem uma conservação de energia. A conservação de energia faz parte da nossa fisiologia, mas não é sempre. Guarda aí para você que eu vou falar daqui a pouco. E o mínimo tempo também. Então, você fazer mais rápido, melhor, com mais certeza para atingir seu objetivo. Isso que caracteriza uma habilidade. Você, você manifestar essa habilidade que você pode mexer nessa habilidade. Essa habilidade, ela tem a capacidade de ser moldada, mudada, regulada, ajustada de uma forma benéfica ou de uma forma maléfica. Já vou também falar isso mais tarde. Então, a gente tem que ter essas classificações. Meta a ser atingida, máximo de certeza, o mínimo dispêndio de energia e num tempo mínimo que você conseguir. Essas são classicamente os conceitos envolvidos em habilidades, mas não é sempre. Então, guarda para você que nada é engessado quando a gente fala em neurociência, quando a gente fala em controle motor, quando a gente fala em movimento humano, nada é engessado, estereotipado, certinho, com exceção, talvez, dos movimentos reflexos. Alguns reflexos são bem certinhos. O resto de movimento não é assim. E aí, lembrando, as habilidades, elas são diferentes de movimentos. Eu não estou falando de movimento. E se você quer saber detalhes sobre o que é movimento, o que é uma ação motor, vai na reunião 1 do Geneumo, que é a aula magna. A gente falou sobre isso na primeira aula, né? Então, a gente tem que ter o máximo de certeza para que você tenha aquela atividade motora de uma forma confiável. Por isso que é o máximo de certeza. E tira o fator sorte. Como vocês viram no livro, se vocês estão conosco, nos acompanhando, os autores comentam sobre o lançamento de dardos. Que a pessoa pode lançar dardo, pode acertar por sorte. E aí você não pode falar que essa pessoa é habilidosa. Essa pessoa, por sorte, assim, sem querer, sabe? Foi. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ser habilidoso e você ter o seu desempenho motor, na maior parte das vezes, ali, com muito e muito e muito treino. É preciso muito treino, disciplina, entre N outros fatores. Mas esse máximo de certeza não é porque você é sortudo. Esse máximo de certeza é porque você é bom naquilo, você é habilidoso, tá? Ó o Pelé não salta porque ele teve sorte, que é uma coisa que não existe. Não que ele não tem sorte, mas que é simplesmente o maior jogador de futebol de todos os tempos. Então, para o cara ser habilidoso, você não tem o fator sorte, você tem o fator habilidade treinada. Habilidade treinada. Eu vou passar para a próxima figura, que ainda é sobre ele, porque eu quero o professor Paulo vai falar. Professor Paulo, você quer falar agora ou agora? Nessa figura? Isso. Mas antes de falar sobre essa figura, eu quero falar sobre o que a gente estava falando, que você estava falando anteriormente, que é essa questão de desenvolver habilidades e estar sempre buscando a economia de energia, de tempo, né? Hoje, curiosamente, eu estava olhando a rede social na hora do almoço e aí apareceu um vídeo me pareciam ser dois indianos e eles
tinha duas fileiras de garrafa e uma caixa em que eles tinham que colocar essas garrafas. Então, cada um adotou uma estratégia diferente para trazer a garrafa para dentro da caixa. Então, um ia até o final, a última garrafa lá para pegar a, a garrafa, e o outro começou pela primeira. Então, a gente consegue ver no final, quem quiser depois, eu posso ver uma maneira, tentar achar esse vídeo e mandar para vocês, lá no grupo, você vê o resultado final, que o que optou por começar a pegar a garrafa lá no final, ele conseguiu encher a garrafa primeiro. Por quê? Porque nas últimas 7, 8 garrafas ele não precisou se deslocar até o final da fila, ele optou por fazer isso no começo. E depois o outro, o que tentou, que começou pelas garrafas no começo, ele tinha que se deslocar numa distância um pouco maior para buscar a garrafa lá embaixo. Então o outro cara, na tentativa de trazer a garrafa para dentro da caixa, ele só fazia um movimento assim, ó, e o outro tinha que se deslocar até o final. Então ele acabou terminando 8 garrafas à frente do cara, talvez 6, 7, 8, não sei, não lembro. Então, esse é um detalhe que eu queria trazer que acho que representa bem isso que a professora Cíntia trouxe aqui, né? E falar do Pelé, o Pelé é meio sobrenatural, né? Essa capacidade dele inata, né, de fazer todo o gesto esportivo do futebol assim, que parece que é tudo fácil, né? Mas quem teve a oportunidade de assistir o filme dele vai entender que, apesar dele ter essa capacidade, essa habilidade inata, ele também teve que treinar para poder aumentar essa capacidade, né? Ele já tinha aquele. É igual você pegar um garoto, dar a bola para ele, ele faz um monte de embaixadinha. Aí você bota ele no campo para jogar bola, ele não consegue dar um drible. Por quê? Porque ele só desenvolveu né, uma característica das habilidades que um jogador de futebol precisa para participar de um jogo, né, que é um jogo complexo, coletivo, que depende das ações dele e ele tem que estar preparado para as ações, né, ou do oponente ou do companheiro de time. Então, o Pelé ele jogava em todas as posições do campo ali, percorria todas as posições, inclusive chegou a jogar até no gol, né, em algumas oportunidades porque ele treinava também no gol, para você ver como é que o Pelé tinha essa capacidade aumentada, potencializada. Outro exemplo hoje também que eu vi, que eu assisti um vídeo, foi um depoimento do Luiz Felipe Scolari, falando sobre o Cristiano Ronaldo e fazendo a diferenciação entre ele e o Messi. Né? O Messi, todo mundo sabe que o Messi é esse jogador inato, que ele pega a bola, ele tem a habilidade, o controle de bola, ele tem controle de velocidade de jogo, inteligência no passe, um ótimo passe, um ótimo chute de longe, de perto, enfim. O Cristiano Ronaldo não, ele teve que se construir como jogador. É um ótimo jogador, mas as características dele são diferentes. E o Filipão, ele fala exatamente disso. Ele nem discorre muito sobre as características do Messi. Ele fala que o Cristiano Ronaldo tem que se construir passo a passo, desenvolver suas habilidades de chute, né, de cabeceio, de salto. Aquele salto que ele dá muito alto, né, aqueles chutes, aquelas arrancadas, aquilo ali é tudo fruto de muito treino. Então, aquele jogador que a gente olha assim, o cara nasceu, é craque, não precisa fazer esforço. Não, ele vai precisar, ainda mais no futebol de hoje, em que cada vez mais o nível de exigência física é cada vez maior. Né? Hoje eu estava vendo as notícias também, as notícias médicas, né, dos departamentos médicos dos clubes. Hoje um jogador do Fluminense rompeu o tendão de Aquiles hoje. Vai perder toda a temporada. Né? Então, assim, a gente, tudo isso a gente, como fisioterapeuta, a gente tem que olhar, né, observar que o atleta ele precisa aprender, né, observar os sinais de como o corpo dele tá respondendo aos treinamentos, né, em que ele está sucateando o seu corpo, né, por causa do número de jogos excessivo, e ele acaba tendo que aumentar o uso, utilizar excessivamente todas as suas habilidades ali e acaba não percebendo, né, o que tem que ter esse controle durante os jogos, durante a partida, né? Então ele acaba sofrendo, aumentando o risco de se lesionar. Então você ter essas suas habilidades desenvolvidas quando você treina, né, o gestual esportivo, quando você treina a parte física, treina inclusive a parte cognitiva, motora, você acaba minimizando também o risco de lesão, né? Muito bem.
E, aproveitando aqui, eu ia tirar essa foto, mas eu não vou tirar, porque é uma foto emblemática. Não é nem foto, né? É uma figura, a foto. Mas, reparem, ela é uma das fotos mais mostradas em aulas de neurologia, de fisioterapia neurológica ou de neurociência, porque quando a gente fala em controle postural. Ah, Cintia, você fugiu do tema? Não. Repara agora no Pelé. Ele está deitado numa mesa imaginária. O que que é essa mesa imaginária? Olha, dá para você pôr uma régua embaixo e tá retinho. Isso não é montagem, isso é assim. Olha o que que eu estou querendo dizer com isso? Olha a precisão, a exatidão do controle postural dele. Parece que ele está brincando aí, né? Para fazer exatamente esse gesto. Isso foi um gol de bicicleta, Paulo? Foi um gol de bicicleta. Pelo que está me parecendo aqui, deve ter sido contra um jogo contra o Uruguai no Maracanã, me parece. Então. Não sei em que ano que se deu isso. Só para completar, para a gente ver a questão de habilidade, muita gente que já deve ter ouvido falar do Garrincha, né? Então, o Armando Nogueira, que era um cronista esportivo, o Garrincha era muito conhecido pela sua habilidade em driblar. Então, ele falava que um espaço do campo de um tamanho de um lenço, para o Garrincha, era um latifúndio, ou seja, era uma fazenda, né? Era um terreno imenso, porque a habilidade dele era tamanha num espaço pequeno de campo, né? Inclusive até meu pai certa vez me contou que ele foi assistir um treino da seleção brasileira, e ele viu um dos dribles desse que ele dava na linha de fundo, assim, e que tinha um pequeno espaço ali, ele conseguia passar por ali, só Deus sabe como. Então essas habilidades assim, elas são inatas, mas elas são decorrentes de muito treinamento. Então, essa bicicleta aí, com certeza, o Pelé deve ter tentado 300 dessa para acertar uma dessa com essa plástica toda. É impressionante, assim. É uma das bicicletas mais bonitas que, que tem, né? Que começou lá com o Leônidas da Silva, né? E a gente vê o controle postural do atleta, né? Você vê a estabilidade, não é nem controle postural, é a estabilidade que ele tem. Tudo bem que pegou bem nesse ângulo, né, a foto, mas a gente está discutindo isso, né? Então, o que que é ser um jogador habilidoso, né? Agora, o que que eu gostaria de dizer aqui que é importante? O que que eles precisam? Você tem uma minimização do seu gasto de energia. Então, você conservar sua energia para que você tenha um bom desempenho. Então, exemplo, maratonista. A pessoa tem que ir lá correr na maratona, ele precisa ter o mínimo de gasto de energia, porque se ele gastar tudo que tem, ele vai morrer na praia. Ele não chega na linha de chegada, né? Então, você precisa saber gerir a sua capacidade energética, os seus movimentos. E isso ao longo do. Depois chega no final, no pique, né? Aquele final que vai chegar na linha de chegada, ele vai mais rápido. Natação também tem isso. Quando a prova é muito grande, eles começam um pouco mais rápido, aí eles dão uma diminuída, né, no desempenho, depois aumenta a velocidade no final. Luta marcial. Às vezes você precisa, vamos supor, numa competição de judô, você precisa se poupar. Às vezes demora a competição de judô, né? Demora um tempão e você precisa se poupar. Se você gastar toda a sua energia, você vai ser vencido na luta. Então, é uma negociação do próprio sistema. Olha que interessante. E quem faz isso é o sistema nervoso. E tem um maestro que está ali assim, gerenciando todas essas questões, que são as nossas habilidades cognitivas. Isso não é metabólico automático, tá? Quem gerencia todas essas nuances são as nossas habilidades cognitivas. Então, você precisa manter um ritmo eficiente, você precisa poupar força, muitas vezes. Só que não é sempre. Por isso que eu falei, não é sempre. Às vezes, não é bom você conservar energia, você tem que dar tudo de si. Porque eu não vou precisar, eu não sou maratonista, minha prova não vai demorar 24 horas. Eu vou arremessar um peso. E aí, no arremesso de peso? Você precisa arremessar naqueles 3 segundos e acabou a sua prova. Então você tem que dar tudo de si naquela hora, inclusive a força. E você tem que ter aquele torque, aquele pico de força, aquela transformação para, né, para energia mecânica em segundos de uma forma muito eficiente. E aí já não é para conservar tanta energia, vocês concordam? Porque ele vai ter que arremessar o peso e dar o seu melhor. Então, o que que eu estou querendo falar com isso? Eu tô querendo chegar que não é sempre que a gente precisa ter conservação de energia e no mínimo tempo. Às vezes, a sua meta final não exige que seja assim. Então, veja que isso depende de inúmeros fatores. Do mesmo jeito que eu dei um exemplo
onde conservar energia às vezes não é a meta, o tempo mínimo às vezes também não é a meta. Se você está numa natação que você vai bater o tempo, beleza. Você está numa maratona, você vai bater o tempo, beleza. Canoagem, beleza. Né? Agora, tem alguns momentos da sua vida que não necessariamente nós estamos falando de esporte, onde o tempo mínimo não é tão importante assim. Guarda para você que eu já vou falar. Aliás, se alguém tiver algum exemplo onde o tempo não é tão importante para você ter uma boa performance, porque a questão é extremamente cuidadosa, não é esporte. Algum exemplo? Tem milhares. Pode colocar no chat aqui para gente, tá? Já vou falar sobre isso já já. Agora, falando em conservação de energia ainda, outra coisa para você guardar para você. Não estamos falando somente de energia física. Energia que a gente está falando é sobre diversos componentes. A gente está diante de um cenário multifatorial. Então, não é só energia física. É importante minimizar custo de energia mental, energia psicológica, energia emocional. Porque às vezes fisicamente você consegue fazer aquele movimento, performar, né? A gente fala assim, daquela forma, mas emocionalmente está custando muito. Você está levando 7-1 contra a Alemanha. E agora? Como é que nós vamos fazer? Tem que fazer gol e aí eu preciso poupar energia, mas também nós estamos perdendo feio. Ou você perdeu seu pai naquela semana e aí vai ter que jogar. Quantos jogadores a gente viu isso? Que perde família, às vezes perde até filho, né? Vai jogar. Ou a energia mental, você está passando por um divórcio, está cansado, né? E tem que ir lá, e isso vale para o esporte, mas isso vale para a nossa vida. As habilidades motoras são nossas também. Nós temos as nossas habilidades motoras. Tem gente que faz um bolo melhor, o outro costura melhor, e não são também só habilidades manuais. Tem habilidades infinitas, certo? Então, a questão da habilidade não é só minimizar a energia física, também envolve energia mental, psicológica e emocional. Se isso te custar muito, não é legal. Por mais que você tenha um desempenho físico bom, mas mentalmente isso está te deixando arrasado, não é uma habilidade que está sendo adequada para você. Está com muito custo. Se você colocar no equilíbrio, está muito custo. Você não está conseguindo lidar com isso. Precisa parar, fazer terapia, fazer um tratamento, né? Conhecer melhor o que você quer, colocar na balança o que você quer, a sua prioridade, os seus propósitos, os seus valores, as suas crenças. Olha quanta coisa. Então, é um ponto para a gente pensar e refletir. Por isso que eu acho legal dos grupos de estudo, porque os grupos de estudo envolvem isso, né? É aquela troca, aquela reflexão que a gente leva para depois. Isso é muito rico, gente. Mas é a questão do que é você minimizar a energia. Custo de energia não é só a parte do músculo, que eu gastei muito, eu tô fraca, né? Eu posso estar fraca emocionalmente, psicologicamente e mentalmente. Aliás, é o principal. É o principal, porque sem a sua questão mental, emocional equilibrada, porque o segredo é equilíbrio, não é minimizar, é equilibrar. Esse é o segredo. Se a gente está sem esse tipo de energia equilibrada, a física vai para o beleléu. Não tem desempenho físico na sua máxima instância de potencial se a gente não tem energia mental e emocional equilibrada, psicológica. E não é nem energia, né? A saúde. Saúde mental, saúde psicológica, saúde emocional, tudo isso dentro de um equilíbrio mais harmônico possível. Porque nem todos nós estamos equilibrados todo dia, né, gente? São altos e baixos todos os dias. Então, é deixar o mais harmônico pelo maior tempo possível. É isso, né? Então, o segredo está no equilíbrio. Por isso que a pessoa habilidosa, muitas vezes, ela tem um desempenho físico igual ao outro que não é habilidoso. Mas o cara tem mais gerenciamento emocional. O cara tem mais gerenciamento mental. Ele lida bem com a frustração. Ele não fica pressionado quando está perdendo. Ele não fica preocupado, ele não fica muito nervoso, ele fica só um pouquinho. Ele consegue gerenciar, ele respira fundo, ele soa frio, respira fundo e vai. Aí ele tem um desempenho atlético, né, esportivo melhor do que o outro. Então, vejo que quando a gente trabalha em reabilitação, ou com desempenho esportivo, ou performance, fisioterapia, educação física, terapia ocupacional, psicólogos, todo mundo que atua com esses domínios que estão envolvidos nas habilidades, tudo isso é preciso ser sabido
Tudo isso é preciso ser considerado para que a gente tenha uma tomada de decisão clínica mais assertiva. Em última instância, é a nossa tomada de decisão profissional. A gente não está aqui só discutindo, divagando sobre conceitos de habilidades, e a gente está falando no modo que a gente consiga moldar a nossa tomada de decisão clínica. E vocês estão acompanhando a gente por isso. Vocês estão conosco aqui estudando e por isso. Vocês concordam? Sempre vai ter um ser melhor ao final. Ser melhor como profissional, e a gente aqui aproveito já para falar, a gente tem como missão e valor no Instituto Fisioterapia Liberta também é, 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 tentar, ao mínimo, causar alguma mudança na pessoa, transformação pessoal também, a gente ser, nós sermos pessoas melhores. Né, Paulo? Antes de eu passar, você quer comentar alguma coisa? Quero comentar assim, o que acontece... Só um instantinho. Só um instantinho. É que a neném veio falar comigo aqui. Mas vamos lá. Só para complementar o que a professora Cintia estava falando, eu tenho que trazer aqui uns dois exemplos aqui dessa questão mental, psicológica, emocional. Nesse relato que eu fiz agora há pouco sobre o Cristiano Ronaldo, o Filipão ele conta dessa parte psicológica do Cristiano Ronaldo, dessa parte mental, né? Eu diria o controle, né, dessas três, né? A união dessas três, que é mental, psicológica e emocional, que o Cristiano Ronaldo, eles receberam a notícia de que o pai do Cristiano Ronaldo tinha falecido. E o Cristiano Ronaldo não estava sabendo. E eles estavam se preparando nas eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia, se eu não me engano, se não me falha a memória. E o Filipão teve que comunicar, o Filipão se encarregou de comunicar isso ao Cristiano Ronaldo. Ele todo preocupado, como é que ele vai lidar com isso, como é que ele vai fazer. Então, isso me impressionou bastante esse relato, e vai de conta que a professora Cintia estava falando, que o Filipão falou para ele assim, ó, quando eu perdi meu pai, ele começou a fazer aquela enrolada toda para falar que tinha perdido, ele falou assim, ó, quando ele comunicou que o Cristiano Ronaldo tinha perdido o pai dele, ele falou assim, ó, agora você pega suas coisas, arruma sua mala e pode ir para casa. Ele, eu não vou para casa, eu vou jogar, eu vou acompanhar o time porque eu não tenho o que fazer lá agora. Eu não tenho o que fazer agora, não é hoje que vai ser o enterro, não é hoje que vai ser. Então, assim, eu posso ir para o jogo, depois eu vou para lá. Então, você imagina o cara, depois de receber uma notícia dessa, ainda se sentir preparado para disputar. Isso ele tinha talvez 20 e poucos anos. Ele se sentir preparado para disputar um jogo de eliminatória, sabendo que o seu pai tinha acabado de falecer. Né? Então, assim, em que ele ia descarregar toda a sua energia naquele jogo ali, e com certeza essa tristeza ela ia ser um componente, né? Ela ia ser um componente ali de energia para ele poder descarregar isso durante o jogo ali. E um segundo exemplo, aproveitando que essa semana morreu um boxeador que é o George Foreman, talvez as pessoas não conheçam, porque o professor Paulo é um pouquinho antigo, mas ele, apesar disso, ele acompanha o esporte já desde muito tempo, desde criança. O Muhammad Ali, né, e o George Foreman fizeram uma luta, sei lá, vai fazer 50 anos essa luta. E o Muhammad Ali ele é conhecido por ter um controle muito grande das suas lutas, né? Ele tinha um controle muito grande das suas lutas. E uma determinada nessa luta que ele teve com o George Foreman, simplesmente ele deixou o George Foreman bater nele durante os dois assaltos, praticamente. Simplesmente ele ficou nas cordas levando pancada e desviando, esquivando e levando pancada. Então, assim, você imagina o gasto energético, o empenho psicológico que ele colocou ali, o mental dele para controlar tudo isso, controlar o corpo dele, as pancadas que ele recebia e a capacidade que ele tinha ainda de contra-atacar os golpes do oponente dele. Então você vê que essa alta habilidade, somente esse tipo de atleta que se prepara para esse tipo de enfrentamento, para esse tipo de situação. Né? É como o Pelé, é como o Maradona, que são extra séries, são jogadores que conseguem resistir às pancadas, né? Conseguem resistir ali ao jogo intenso, à marcação cerrada, ao golpe ali desferido em sequência. Então, eu sei que é uma luta violenta, mas quem tiver só curiosidade de eu botar um pouquinho para assistir, vocês vão ver que ele tem essa capacidade de dominar o adversário até pelo cansaço. Ele cansa o adversário. Chega uma hora que o George Foreman não consegue mais
dá soco nele, ele dá dois, três socos no cara, o cara cai. Mas isso foi durante dois assaltos de 3 minutos, se eu não me engano. Então, alta intensidade, peso pesado. Então, essas alta habilidades que ele já nascem com eles e que eles desenvolvem com treinamento, eles conseguem perceber no treinamento o que ele precisa melhorar, que outros talvez não consigam chegar nesse limite, nesse patamar. Então, esse mental, esse psicológico, né, durante a luta, você tomar as melhores decisões, nem sempre você toma uma decisão, você vai acertar, né? Isso é uma confusão que acontece muito no futebol, né? O cara decide tocar para um lado que não tem que tocar, a torcida chia, aí o cara é xingado, mas ele decidiu naquele momento tocar ali porque ele achou que ali ele ia fazer gastar menos tempo, ele ia, né, facilitar a chegada da bola mais rápido lá na frente, enfim. Mas tudo isso envolve esse componente emocional, mental e psicológico. Muito bem, pessoal. Vamos passar, então. Vou continuar aqui, que eu tinha tirado a aula. Tá aparecendo direitinho aí? Tudo bem? Ok. E aí, então, quando a gente estava falando, então, de performance habilidosa, porque, na verdade, é o seguinte, a pessoa nasce com uma certa facilidade, vamos dizer assim. Você não nasce com aquela habilidade, ela depende de construção, né? Depende de você passar por experiências prévias, o ambiente, a experiência, a prática, ela leva a você moldar aquilo ao ponto de você conseguir ajustar essa habilidade com o tempo, né? Então, a gente tem algumas facilidades, alguns componentes de acesso motor, até inatos, vamos dizer assim, né? Já nasce com uma facilidade maior que outra. Tanto é que os bebês, claramente você vê bebê do ponto de vista neuromotor mais ágil que outros bebês, e tem bebês do ponto de vista cognitivo, que são mais ágeis do que outros bebês, né? Então, a gente tem algo que vem com a gente, mas em absoluto é somente isso. A gente precisa construir ter essa aquisição de informações, de habilidades, de instrução que nos ajuda a construir as nossas habilidades neuromotoras e cognitivas e transformá-las e aprimorá-las. Então, aqui para comentar sobre a performance que depende da experiência, né, gente? Então, a gente já sabe, né, que isso é intuitivo, mas essa é a base da aprendizagem motora, a prática. E a prática, e o treino, e a repetição dentro de um contexto, dentro de algo harmônico. Então, a gente vai falar um pouco sobre aprendizagem motora mais para frente, nas próximas reuniões, tá? Lembrando que o livro é sobre isso, mas é principalmente sobre performance motora, né? A aprendizagem motora, ela vai melhorando ao longo do tempo. Então, é a prática, e é moldado pelo ambiente, claramente, não só pela experiência, né? Agora, isso aqui que eu queria comentar. Ninguém colocou para mim aqui o exemplo, nenhuma das pessoas que estão no Zoom colocaram, nem no YouTube, ó, ninguém colocou exemplo de uma habilidade onde o tempo mínimo não é tão importante. Exemplo aqui para você, uma cirurgia. Pode haver cirurgia que tempo é ouro. Uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia neurológica, muitas vezes você precisa estar dentro de um tempo, né? Agora, tem questões muito delicadas, muito complexas, que você precisa de um tempo grande para você desenvolver aquela cirurgia. Então, essa questão de fazer no mínimo tempo possível, vamos lá, pá, 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 não é assim que funciona numa cirurgia detalhada. E o médico, o cirurgião, ele é habilidoso, e existem cirurgiões mais habilidosos que outros. Isso é habilidade motora, neuromotora, né? Neuromotora e cognitiva, para falar a verdade. A gente fala assim de uma forma global, mas não é só motora, né? Então, essas características das habilidades, elas se interagem entre si e se influenciam entre si em relação às habilidades. Então, não é sempre que a gente precisa ter um tempo mínimo. O cirurgião precisa de calma, sossego, para ele fazer ali, às vezes, tem cirurgia de 10 horas e é um tempo que não é o mínimo. Ele precisa daquele cuidado. Para quê? Para que ele consiga desenvolver, manifestar o seu comportamento motor da melhor forma possível, da forma mais precisa. Lembra da certeza? Com mais certeza possível, ele tem que fazer uma retirada de um tumor. Ele tem que abrir uma artéria. Ele tem, então, assim, para que tenha melhor certeza, com o mínimo de gasto de energia. Às vezes ele precisa ficar 10 horas em pé.
com atenção focada, não é fácil. A gente tem fadiga cognitiva, fadiga neuromotora, né? Tudo isso é um treino, ele é treinado a fazer isso. E ele não precisa ter o mínimo de tempo possível, tá? Então, assim, dei exemplos aqui de que tudo é variável, tudo se interage, né? Se modifica de acordo com alguns parâmetros. Então, palavras não, né? Termos-chave da aula de hoje, e não acabou a aula ainda, hein? Vou entrar na próxima parte ainda, hein? Então, ó, o que que é importante? Maximização dessa certeza, que é uma probabilidade maior de você ter sucesso, né? Do alcance do seu objetivo. Minimização dos custos físicos e dos custos mentais da performance. Minimização do tempo despendido. Isso está lá no livro Aprendizagem e Performance Motora. Nós estamos seguindo o capítulo 1, tá? Para quem vai estudar depois. Então, isso é muito importante. Agora, indo adiante, eu quero falar sobre os componentes das habilidades. Porque a habilidade, ela varia. O movimento humano, ele varia. Isso é matéria de controle motor, hein? Vou fazer propaganda aqui já, aproveitando. Pessoal que está em controle motor, alunos do curso de extensão controle motor, tem isso detalhadamente. São 75 aulas, hein? Detalhes sobre como o movimento é gerado, tá? Mas aqui só fazendo um adendo, os fatores que interferem no movimento, indivíduo, tarefa e ambiente. Isso é muito bem descrito, isso é muito bem falado, né? Então, você pega um movimento, vamos lá, o movimento de arremessar a cesta, vamos esse aí que eu peguei no basquete. Se muda a pessoa, muda o desempenho. Se é o Luka Doncic que está fazendo lá na cesta, jogando o arremesso lance livre, e se sou eu, muda tudo. Tá? Se é o meu filho, se é o Paulo Banqueiro, se é o James, o LeBron James, muda tudo. Então, o indivíduo, ele interfere nessa questão do movimento. A tarefa também. Então, se o Luka Doncic vai arremessar, ele vai bem, mas se ele vai fazer bolo, eu não sei se ele vai bem. Será que ele lava carro bem, o Luka Doncic? Não sei também. Será que ele escreveria um livro legal? Eu também não sei, tá? Então, assim, mudou a tarefa, essas questões de habilidades treinadas mudam. E se mudou o ambiente também influencia no movimento, influencia no comportamento motor. Então, vamos falar do comportamento motor de correr, que eu coloquei aí. A corrida na grama é diferente da corrida no gelo, é diferente da corrida na água, é diferente da corrida na pedra, na terra, na neve, da corrida sem gravidade lá na Lua. A tarefa motor é a mesma, o comportamento é correr, tá? Mas você mudou o ambiente, as suas estratégias que você precisa organizar para realizar o comportamento de correr, e correr não é um movimento só. Já falei sobre isso em 1000 aulas, né? A marcha, ela é um comportamento motor complexo, não é alternar passo, né? Na aula magna falamos isso. Então, o comportamento de correr envolve os ambientes, eles mudam toda a sua estratégia para iniciar, para frear os movimentos mais rítmicos, o controle postural, a estabilidade, tudo isso muda. Então, de acordo com o indivíduo, a tarefa e o ambiente, todos esses comportamentos são variáveis e moldáveis. Dito isso, a gente vai para os componentes das habilidades, que são componentes que fazem parte de uma habilidade motora. Então, para que a gente tenha, para que a gente manifeste um comportamento motor, a gente precisa de alguns fatores que se interrelacionam entre si e que em alguns momentos eles são mais atuantes do que outros. Eles não têm o mesmo peso naquela habilidade, tá? Mas quais são esses pilares, né? A percepção do ambiente. Então, você precisa perceber o ambiente, você precisa registrar o ambiente para que você consiga ter o seu desempenho. Então, no exemplo de correr, se você está na grama, você já percebeu o ambiente, sentiu ali o solo, mesmo com tênis ou descalço, para você vai correr, você vai se adaptando à grama. Se você vai correr na terra, na pedra, é diferente. Se você vai correr no gelo, então, que é super escorregadio, né? Então, essa percepção, esse reconhecimento até, eu diria, ambiental. Então, é preciso que tenha esse registro
do exterior. Isso é feito magistralmente pelos nossos sistemas sensoriais. Ah, gostei disso. Vai lá olhar controle motor. A gente destrincha bem isso, né? Então, registro do ambiente, aí um processamento neural, esse processamento é interno, ele é cognitivo-motor, ele ocorre em várias áreas do sistema nervoso. Eu não estou falando só em cérebro, eu estou falando em cerebelo, eu estou falando em áreas não só no córtex cerebral, mas mais internas, por exemplo, núcleos da base, que são processamentos refinados do movimento. Então, existe esse processamento e depois uma tomada de decisão do que você vai fazer. Qual estratégia você vai usar para correr na grama? Qual estratégia você vai usar para correr no gelo? Qual estratégia você vai usar para arremessar bolas na cesta? E não é só tomar decisão, é uma coisa entre um universo da cognição. Hoje eu gravei a aula sobre o que é cognição para o pessoal do curso de extensão de cognição e movimento, e eu coloquei uma foto do universo. Eu não coloquei a foto do cérebro, porque eu falei justamente sobre isso, sobre essa infinidade de processamentos cognitivos que estão imbuídos nesse fluxo da tomada de decisão e outras funções cognitivas que vão levar a gente a fazer o movimento. Então, olha, o que que é a tomada de decisão? O que você vai fazer, onde, quando e como. Mas você não tem consciência disso, você está pensando em outra coisa. Você está falando, nossa, que grama linda. Olha, vou ligar aqui pro meu namorado, vou ligar pro Paulo. Paulo, vem aqui comigo, a grama tá linda. O ambiente, vamos correr aqui na grama. Entendeu? Eu não estou nem preocupada. E como é que eu estou correndo? Então, essa decisão de correr, ela é inconsciente, não é uma decisão consciente. A tomada de decisão, quando a gente fala em processamento neural, não é em quem eu vou votar na eleição, com quem eu vou casar, se eu vou usar a calça jeans ou eu vou pôr a... Não é essa decisão, é uma decisão interna. É quais as estratégias que você vai fazer, como, onde, quando. É agora ou é depois? O tempo faz diferença, o timing. Tudo isso é conceito de neurociência, tá, gente? O timing faz diferença, a ordem dos movimentos. Se você troca a ordem, trocou tudo, ferrou. Então, isso faz parte do componente da habilidade, que é um processamento cognitivo, eu diria. Se eu deixasse mais simples, eu colocaria assim. E a última fase é a execução propriamente dita daquela habilidade. É um comportamento motor que o livro chama como. Não é o livro. Eu chamaria como comportamento resposta, a resposta motora, que o livro coloca como atividade muscular organizada. Atividade muscular organizada é um comportamento motor que é uma resposta àquele ambiente, aquele objetivo que você quer. Então, lembrando, o correr na grama, se está chovendo, você corre diferente de se está sol, na grama. Aí você fala, tá bom, vamos pôr todo mundo na grama no sol, tá bom. Põe todo mundo na grama no sol. Você pega duas pessoas. Se uma pessoa tá feliz, ela corre diferente da pessoa triste lá, na grama no sol. Aí eu falo, tá bom, vamos pegar todo mundo feliz, na grama no sol, correndo. Aí eu falo, tá bom, se um tá com o pé machucado, ele corre diferente do outro que não tá com o pé machucado. Ah, não, mas eu quero pegar todo mundo com o pé saudável. Tá bom. Todo mundo na grama, no sol, feliz, com o pé saudável. Só que aí um cara tem que buscar o filho na escola e a outra moça tem que ficar lá, ela pode ficar o dia todo lá, tá tranquila de tempo, o outro tá atrasado. Você corre diferente devido às questões emocionais, aos seus objetivos, às suas atividades que você precisa fazer depois. Olha isso. Olha quantos fatores que estão influenciando apenas, se é que eu posso dizer apenas, o comportamento motor de correr. Então, veja quais são os componentes das habilidades. A habilidade motora, ela não é engessada, concreta, igual está no livro. Não é bem assim. A gente está estudando o livro, mas a nossa função aqui é deixar mais palpável toda essa teoria, porque não é só teoria, essas coisas são feitas, elas são divididas de forma didática para que a gente possa estudar, porque o corpo ele é dinâmico, ele tem um ajuste online, on time, ao mesmo tempo ali, então você processa o ambiente, tem aquele processamento em milissegundos, e depois você já tem um desempenho motor. Se pensar no exemplo que o professor Paulo deu, do jogo do Lakers, lá onde deu tapinha, ganhou, virou o jogo no último milissegundo. Se vocês olharem, tá em milissegundos, acabou o tempo. Esse processamento é muito rápido.
E isso é feito de uma forma maravilhosa em indivíduos saudáveis, devido a uma gerência do processo cognitivo, mas isso pode ser feito de uma forma mais dificultosa em pessoas com lesões. Então, lembra que eu falei que essas características das habilidades, elas podem ser mudadas para uma forma mais benéfica, mas para uma forma mais maléfica, não é mal, mas uma forma diferente, eu diria. Diferente porque a pessoa tem uma doença neurodegenerativa, ela tem um distúrbio do neurodesenvolvimento, um acometimento do neurodesenvolvimento. Então, doença degenerativa, exemplos: doença de Parkinson, doença de Alzheimer, distúrbio do desenvolvimento, paralisia cerebral, um autismo, lesões adquiridas, TCE, traumatismo crânioencefálico, AVC. Então, assim, N situações podem gerar diferenças, até dificuldades e acometimentos nesses processamentos. Por isso que nós, como profissionais, é importantíssimo que a gente saiba esses detalhes, porque isso vai nortear, de novo, a sua tomada de decisão clínica. Então, esses são os componentes das habilidades. Eu já vou passar para a próxima, deixa eu só ver. Professor Paulo, você quer complementar ou posso passar? Não, só para falar rapidamente dessa questão da percepção ambiental, que é uma discussão muito, tá muito presente agora no futebol, que é a questão da grama sintética e grama natural, né? Que é essa discussão se causa mais lesão, se não causa. Eu que vejo futebol há muito tempo, eu consigo perceber que o time que não está habituado a jogar, por exemplo, o Palmeiras, o Botafogo, o Atlético do Paraná, eles têm como gramado do seu estádio a grama sintética. Então, por atuarem mais vezes lá, eles acabam aumentando, melhorando essa percepção, acurando isso, né? E acaba se movimentando melhor, acaba correndo melhor, conhece melhor os atalhos do campo, gastam menos energia. Inclusive, essa coisa do atalho do campo é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Então, você acaba vendo o comportamento, né, esse comportamento, essa resposta motora do atleta adversário um pouco mais comedido na hora de se movimentar. Parece que o cara está meio duro, que o cara está exitoso ali na hora de se movimentar. Por quê? Porque o jogo é tão rápido, o jogo é tão tenso, tem tantos componentes ali emocionais, psicológicos e envolvidos no jogo, que o cara não tem tempo de se ajustar ao jogo ali e acaba se prendendo, né, mais para jogar durante essa partida. Ele não consegue desenvolver bem o jogo. Obviamente, isso não é sempre. Em algumas partidas, o time consegue ser exitoso contra o adversário num ambiente no qual ele não está acostumado. Mas isso é muito mais difícil, né? É muito mais difícil. Para vocês terem uma ideia, o Fluminense, até o ano passado, nunca tinha ganho do Palmeiras no Allianz Parque. Foram 11 anos de jogos entre os clubes. Nesse estádio, o Fluminense nunca ganhou. Entendeu? Para você ver a dificuldade, como é que é. Outros clubes foram lá e ganharam. Pode ter sido incompetência também do Fluminense, enfim. Mas é uma questão ambiental que a gente tem que levar em consideração. Né? Por quê? Porque tem essa discussão envolvendo se tem mais ou menos lesão em um ambiente diferente do outro. O que se sabe, o que a ciência sabe, é que as lesões articulares elas são mais graves quando elas acontecem no gramado sintético. Não existe um parâmetro assim, acontece mais uma, acontece mais na outra. O que se sabe é que as lesões articulares elas acontecem com a gravidade maior, né? A lesão é muito mais extensa do que no gramado natural. Porque antes o gramado era ruim. Antigamente, nos anos 80, 70, 80, 90, o gramado era tido como ruim. Mas também o futebol não tinha essa exigência física que tem hoje. Era um jogo mais de habilidade, era um jogo um pouco mais cadenciado. Hoje não, hoje toma a bola na frente e vai embora, é o cara que se vire. Então você aumenta o risco de lesões musculares, lesões ligamentares, né? Lesões tendinosas. Então, isso é uma coisa que faz diferença nessa questão do ambiente que o jogador está se inserindo. Então, está inserido. Então, essa discussão ela está muito presente. Eu acompanho isso de perto porque me interessa pelo ponto de vista das lesões, né, e do comportamento dos jogadores, para que se trabalhe uma uniformidade do gramado para minimizar esse risco de lesão. Entendeu? Então, estão tentando chegar a esse consenso,
para poder diminuir o número de lesões e a gravidade delas, entendeu? Então, todos esses dados, essa fala que a doutora Cíntia tomou, isso realmente também no futebol, nesse aspecto que eu estou trazendo para vocês aqui, ele é bem presente. Ele é bem presente, né? E só para arrematar, professora Cíntia, essa questão dos atalhos do campo. O jogador que ele é mais experiente, ele acaba ao longo do tempo, né, adquirindo, isso é um jeito de falar que o futebol, né, que os narradores têm, os próprios jogadores, eles conhecem os atalhos do campo, ou seja, para gastar menos energia, para exigir menos fisicamente deles, principalmente jogadores mais velhos, eles percorrem uma região menor do campo, a não ser um Zé Roberto, que jogou no Palmeiras, que é um cara que é fora da curva fisicamente. Mas a grande maioria deixa de jogar, às vezes, numa posição que é original dele no início da carreira, e ele migra para o meio campo, por exemplo, né? Que exige, em tese, ele consegue ali cadenciar mais o jogo, a bola passa por ele, então ele, né, fica mais com a bola e tudo mais. Não precisa ficar se matando de correr. Então, isso é uma das formas também dele se adaptar a um ambiente e fazer com que esse ambiente favoreça, né, essa habilidade dele e essa capacidade dele que é reduzida ao longo do tempo. Então, também isso é uma habilidade que ele desenvolve com o tempo, habilidade cognitiva, motora, né? Então, isso é bem legal. Quem puder, quem acompanha jogadores aí que atravessam um determinado tempo, já de 10 anos para cá, vai poder perceber isso. Esse assunto da grama sintética e grama natural é muito sério, né? Nossa, acho que isso aí vale um encontro só para falar disso, hein? Acho interessantíssimo isso, porque você tem Vamos preparar. todo um conhecer do ambiente, um você jogar no ambiente. Então, os jogadores que jogam mais em grama sintética têm mais habilidade com aquilo, né? Tem mais domínio sensorial em relação a isso do que o outro que não está acostumado. Então, tem muito a se falar sobre isso, né? Porque você imagina quem assiste jogo de futebol, tá, quem vai a estádio ou vê na televisão, eles molham o campo antes do jogo começar. E uma coisa é você molhar uma espécie de um plástico, outra coisa é você molhar a grama, né? E você treina a semana toda na grama natural, exceto esses clubes que já, né? Então você tem uma dificuldade que é natural. É logicamente que ao longo do tempo você vai conseguindo entender um pouco melhor, mas você não pratica ali o ano todo. Você joga 3 partidas na grama sintética durante o ano, quando você vai visitar esses clubes, Palmeiras, Botafogo e Atlético do Paraná. Então é bem difícil. Então vale sim um encontro só para poder a gente falar sobre isso aí, para trazer essa discussão, falar o que os estudos estão apontando, o que eles estão mostrando, né? Os estudos que são válidos, tem bastante coisa aí que está sendo falada, tem estudos que tem bastante viés, né? Porque os fabricantes de grama sintética eles acabam estimulando bastante estudo sobre isso, né? Então a gente tem que escolher bem aquilo que vai nortear nossa decisão clínica ali, né? Diante de uma lesão que vem dependendo do ambiente que o atleta foi inserido durante a lesão, né? Se é grama sintética ou grama. Até porque depois que ele voltou, por exemplo, o Dudu do Palmeiras se lesionou na grama sintética. Ele é um jogador que predominantemente jogava na grama sintética. Então ele teve que fazer todo o trabalho de recondicionamento, todo o trabalho proprioceptivo, uma boa parte, né, voltada para a grama sintética, né, predominantemente, né? Já fazendo um spoiler, porque eu sei que tem, já é um assunto para você discutir com seus alunos de capacitação em fisioterapia no futebol, hein? Curso de extensão do Liberta e o professor Paulo fala da grama lá, dos materiais do futebol. Não vou falar mais nada. Só fazendo spoiler, né, das suas aulas. Mas vamos lá, gente, continuando. Já estamos chegando ao final já já, tá? Mas aqui, se eu pudesse deixar uma essência que fica para a gente de tudo isso que foi discutido, para que a gente compreenda melhor essas habilidades, vejam, os componentes das habilidades, eles variam em intensidade, em importância, em influência, dependendo da habilidade. Isso varia de acordo com a tarefa, com o indivíduo, com o ambiente. Isso já foi falado. Quais são as classificações, né, das definições de habilidade, os conceitos das definições? Aquela questão de minimizar gasto de energia, minimizar o tempo, você ter um objetivo real para que você possa alcançar com a máxima certeza. Qual é o lance?
O segredo é você optimizar tudo isso, e esse ajuste, ele é muito variável de acordo com a tarefa, com o indivíduo. O ajuste da bola ao cesto para um jogador não é igual para o outro, tá? Então, é a optimização desse desempenho dentro de um equilíbrio. Esse é o segredo, e que se a gente soubesse fazer isso, eu já estaria lá na capa da revista Caras, não sei o que lá, a revista no New York Times. Não existe. Esse é um desafio para a gente. Para a gente, que eu falo, quem trabalha com esse tipo de público, no sentido de que as habilidades motoras, como nós trabalhamos com esses pacientes, sob os mais variados cenários, com lesão ou sem lesão, mas existe diria assim, um controlador maravilhoso de tudo isso chamado neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de se readaptar, de se remoldar diante de uma lesão, diante de uma nova circunstância. E é devido a essa neuroplasticidade que a gente pode tentar optimizar as funções neuromotoras e cognitivas do paciente. Então, quando a gente fala em habilidade motora, o segredo é a optimização dessa habilidade dentro de um equilíbrio. Porque senão vai acontecer o que o professor Paulo comentou. Você optimiza muito a parte física e você ferra a parte física. Aí você tende à lesão. Você passa da curva, você passa daquele limite. Que limite? Não sei. Cada atleta tem o seu, cada paciente tem o seu. Um consegue fazer 10 repetições, o outro entra em fadiga. O outro não entendeu o que é para fazer. O outro fez e está cansado. Tudo isso dentro de um mesmo diagnóstico clínico, muitas vezes. Então, esse ajuste, ele tem que ser feito minucioso. O fisioterapeuta, vamos falar fisioterapia aqui, que é uma ciência, uma profissão tão linda, tão importante, esse ajuste tem que ser minucioso, de uma forma que você consiga optimizar da melhor forma dentro do equilíbrio. Se não passa da curva, tende a lesão. Você fala, não, vamos repetir 1000 vezes. Lesão. Ou o paciente não aguenta, ou o paciente sobrepõe seus próprios limites. E eu não estou falando de limite físico só, tem limite mental, limite psicológico, limite emocional, tudo isso. Você quer sobrepor seu limite, você pode ir a óbito, até exagerando um pouco, ou não, né? Então, assim, olha que interessante essa questão de você optimizar as habilidades neuromotoras dentro de um equilíbrio. Esse é o segredo. E esse equilíbrio é o que o corpo tenta fazer. Eu falei, eu fiz uma analogia conosco como profissionais, mas esse equilíbrio, ele é sistêmico, ele é do organismo. Então, você optimizar aquele desempenho dentro de um melhor equilíbrio. Esse que é o grande desafio das habilidades neuromotoras. E isso é absolutamente moldável, moldável. E nós, como profissionais, podemos auxiliar o paciente em tudo isso. Olha que lindo! Já vou finalizar. Já, já. Antes de entrar aqui, eu vou só mostrar para vocês, finalizando, eu quero saber se alguém tem alguma dúvida, mas eu vou tirar o slide para a gente ver as dúvidas, mas eu quero saber se o professor Paulo quer complementar alguma coisa nesse slide ou não. Eu quero falar a respeito do seguinte: é uma das grandes complicações que a gente encontra no esporte, e principalmente no esporte coletivo, né? Esporte individual, a possibilidade de você controlar melhor o ambiente, controlar o exercício do atleta de tênis, por exemplo, é um pouco menos, é um pouco mais fácil no sentido, vocês vão entender o que eu estou falando, que é o seguinte: você tem as valências físicas de cada atleta, né? Você tem um lateral, né, que joga pela esquerda, pela direita, você tem um meio-campo que é armador, enfim, cada um com a sua característica dentro do contexto tático do time. E você tem uma equipe de preparação física que eles têm que trabalhar cada jogador individualmente para trazer, né, uma homogeneidade física que permita que o time otimize seu desempenho coletivamente, né? Então você consegue ver quando um jogador não está bem fisicamente, um jogador ele pode terminar, né, prejudicando o desempenho do coletivo todo, perdendo uma bola, não conseguindo chegar, chegando atrasado, né, não conseguindo alcançar o adversário depois de perder a bola. Então, um dos grandes desafios do mundo do futebol, dos clubes de futebol, é conseguir trazer esse aspecto homogêneo físico para o atleta. E aí o fisioterapeuta também sofre nessa história, né? Ele sofre nessa história porque
como eu estava falando mais cedo, né, na aula, os atletas acabam correndo riscos de lesionar, né, por overtraining, seja ele no campo ou na academia, né? Hoje em dia, o controle da fisiologia dentro de um clube ele é muito maior. Você tem hoje dispositivos, tem equipamentos que conseguem aferir ali quase que em tempo real, né? Nos grandes clubes, logicamente, como é que está a fisiologia. Hoje em dia, você vê muito menos treino de cobrança de falta, de pênalti nos clubes para poupar musculatura, poupar articulação, poupar energia, porque o descanso entre os jogos está cada vez menor. Tem time agora em abril que vai jogar 10 partidas em 30 dias, entendeu? E isso viajando do norte ao sul do Brasil, viajando pela América do Sul. Então, o tempo de descanso conta muito. Então, o fisioterapeuta, ele tem que estar bem atento a todo esse contexto. Então, não adianta só ele estar atento ao contexto dele dentro do departamento médico. Né? O jogador chegou, ó, tô sentindo aqui uma dorzinha muscular aqui. Ele precisa saber o que está acontecendo no campo, né? Como é que está o treinamento, conversar com o preparador físico, com o fisiologista, que são pessoas que estão ali no dia a dia com o atleta. A gente precisa estar próximo desse tipo de informação. Esse tipo de informação ajuda bastante. E aí a gente consegue ajudar o atleta nesse sentido. A gente consegue antecipar, né, a ocorrência de alguns problemas. Mesmo que não aconteçam dentro de um curto prazo, ele pode acabar acontecendo a médio e longo prazo. Mas quanto mais a gente aumentar a chance do jogador não lesionar, a gente está ganhando ponto, né, como profissional, né, e no cuidado com o nosso atleta. Então é bem importante esse equilíbrio, essa relação, otimização e equilíbrio, ela é bem difícil, porque você tem que lidar com isso. Jogador que volta de lesão, aí tem que entrar no time porque ele é o craque do time, e aí o time está voando e o cara está ali 50% da capacidade. Então o time tem que mudar a rotação do jogo, tem que mudar a intensidade, porque aquele jogador tem que se adaptar. Então, assim, então, esse equilíbrio, e aí pode acontecer lesões, acontecer inúmeras situações que fazem com que o jogador desempenhe de maneira mais fraca entre um jogo e outro, durante um período da partida, né? É só isso que eu queria falar, professora Cintia. Muito bem, realmente é super difícil, né? Esse é o grande desafio de nós, reabilitadores ou habilitadores ou recuperadores ou resgatadores do movimento humano, né? Mas dito isso, gostei desses assuntos. Então aqui para mostrar, eu vou mostrar isso sempre, tá? Aí você vai falar para mim, eu já sei. Aí você vai falar para mim, eu sou aluno já dos cursos. Aí eu vou falar para você, mas tem gente no YouTube que vai ver depois, tá? Então, lembrando dos nossos cursos de extensão, a gente tem 5 cursos de extensão reconhecidos pelo MEC, com certificação pela Faculdade Anhanguera. Eles estão aqui, mas não são todos os que estão aqui que são de extensão. Então, só para colocar aqui, ó, controle motor completo, já tá lá, acesso imediato, tá? Capacitação fisioterapia em demências, começaram as aulas agora. Capacitação fisioterapia no futebol, começaram as aulas agora. Capacitação fisioterapia em doença de Parkinson, começa em maio. E cognição em movimento, que é a cereja do bolo, que também já começaram as aulas. E aí a gente tem curso livre também, tá? Imersão sobre o movimento, controle neural da postura, que é da parte de controle postural, que esses não são chancelados pelo MEC, são cursos livres, tá? Que estão em outras plataformas. Acessem o nosso site, fisioterapialiberta.com.br, e vocês vão olhar lá todo esse arsenal riquíssimo que a gente tem para inspirar e instruir e ensinar as pessoas. Muito bem. Dito tudo isso, eu quero saber, vamos entrar aqui na parte de discussão. Eu quero saber se alguém quer comentar alguma coisa, se alguém quer fazer algum comentário, alguma dúvida, tirar alguma dúvida, algum aluno nosso que quer tirar dúvida. O pessoal que estava na aula magna, vejam que a dificuldade um pouco da aula aumentou, né, gente? Tem mais coisa, agora tem mais coisa para pensar, para discutir, para considerar, né, em relação às questões teóricas da neurociência do movimento. Vamos abrir a palavra? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão com vergonha aí, hein, gente? Todo mundo com esse áudio mudo. Olha, Mel, um beijo para você, bem-vinda. João Vitor, um prazer te ver. Lucas, Risoneide,
tá? Mandem um oi depois pra gente. Deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem no chat. Paulo, quer falar alguma coisa? Vou só mutar o meu aqui. Não, só para chamar o pessoal aqui para participar um pouquinho, fazer uma pergunta ou fazer tecer algum comentário. Não precisa ficar com medo, não. A gente não salta através da tela. Se fosse assim, a gente já estava vindo buscar vocês aí pela tela. Então não é bem assim. Então quem puder chegar para perguntar, pode chegar aqui tranquilo, que é um bate-papo, uma conversa aqui para. Ah, Bom, tá bom, professor, Mel. agradecer aí, show de bola, cada vez mais agrega aí. Estou te conhecendo agora, né? O senhor é o esposo da professora Cintia, com quem eu tive aula, que foi um grande prazer. E show de bola, que eu estou um pouco assim meio ansioso que vai começar o jogo do Corinthians, sabe? Então a Olha, gente bom fica mais. jogo para você. Obrigado, professor. É um prazer aí ter aula sua. Comprei o livro do Schmidt. Eu ainda não consegui ler, mas pode deixar que eu vou abrir aí, vou interagir um pouco mais aí. Vou abrir um pouco mais, vou dar uma lida aí para a gente interagir um pouco mais. A gente Prometo, vai. tem que ficar pelo meu tempo. Isso, claro, a gente vai indo aos pouquinhos, vai estudando aos pouquinhos, né? Vai indo, mas é um prazer ter você aqui. Vou fazer aqui uma revelação que o João Vitor era meu ajudante da sala de aula, né? Muito bom te ver, viu? Então, até a próxima reunião, viu, Vitor? Até, gente. Obrigado, um beijo. Tchau, valeu, professor. Um prazer conhecê-lo. Valeu, valeu, João Vitor. Um abraço, tá? Um abraço e Um bom abraço. jogo aí. É Vai, Palmeiras, né? Corinthians. É, contra o Palmeiras. É o time da doutora Cíntia, pô. Nada a declarar sobre isso. Vamos ver aqui, ó. Tem alguns. Oi, Mel, obrigada pelo depoimento aqui, né? Pelo comentário. Tá no ônibus indo para casa. Que bom que você gostou. Isoneide também. Até a próxima, Lucas. Dá para perceber que é complexa? É muito complexo, né? Mas a gente tenta mastigar ao máximo, né? Para ficar gostoso, para ficar, né? Com uma interação para a gente aprender mais e mudar nossa prática clínica, né? Mas obrigada pela presença, tá bom? Gente, de qualquer forma, eu já vou me despedindo por aqui, depois eu passo a passar a palavra para o professor Paulo, mas um beijo a todos, obrigada pelo tempo, pela disponibilidade, pela dedicação. O pessoal que está vendo depois, às vezes esse vídeo está um ano depois já. Você que está vendo depois, ó, um beijo para você também e também estamos gravando para você. Conhecimento e informação, eles são eternos e eles são infinitos e não tem tempo e não tem distância. O tempo que você está vendo é o seu momento que você está aprendendo com a gente. Então, é um prazer ter você aqui com a gente, nos vendo pelo YouTube. Um beijo para vocês, tá? Vou passar a palavra para o Paulo. Até a próxima reunião do Geneumo, se Deus quiser. João Vitor já foi. Obrigado, Lucas, aí pela participação, tá? Realmente é muito complexo o movimento, ele envolve bastante, né, bastante coisas aí né, dentro dessa complexidade que a gente vai destrinchar aqui ao longo do tempo, tá? Então, uma boa noite para você também, obrigado por estar aqui. Isoneide também, bom descanso para você, talvez você não esteja nem, mas aqui, está aqui ainda? Não, já saiu. A Isoneide e Mel está acompanhando a gente no ônibus, indo para casa, olha que legal a pessoa aumentando seu conhecimento durante um movimento, durante se deslocando para casa, né? Então, parabéns aí por vocês estarem aqui. A gente está muito feliz com vocês aqui. Como a professora Cíntia falou, quero reforçar, você também que está chegando aqui, né, não sei quanto tempo depois, lá do futuro, você que está vindo no futuro, seja bem-vindo também. Essa aula aqui, assim como todas as outras, estão sendo construídas com muito carinho, né, com muita vontade de deixar aqui um legado para que você se informe, para que você adquira conhecimento, né, um conhecimento baseado em evidência, baseado em todo o conhecimento que a ciência já produziu, para que a gente possa sempre otimizar o nosso trabalho e assim otimizar o trabalho e a recuperação do nosso paciente. Muito bem, gente. Então, obrigada, Paulo. Até já já. Um beijo para Até todos. Até mais. Fiquem com Deus. mais, Tchau. boa noite. Boa noite.